águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Segura estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Segura estou em ti, tu és um Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Segura estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
este coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Olá, graça e paz. Muito bom mais uma vez estar me dirigindo a você. Espero que, pela graça de Deus, você esteja bem. Nós estaremos dando continuidade na nossa série, onde estamos pensando sobre coronavírus, as revelações. Nós já pensamos sobre o pecado. Entendemos que o pecado existe e ele atingiu toda a criação. Hoje nós vamos pensar sobre o contentamento. Mas antes eu gostaria de orar com você, pedir para que o Senhor nos conduza através da reflexão da palavra dele e que sejamos impactados por ela. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Te agradecemos, Senhor, por nossas vidas, por teu amor e por tua misericórdia. Obrigado por cuidar de nós, ó Deus. Entendemos, ó Pai, que sem ti nada somos, sem o Senhor não podemos fazer coisa alguma. Por isso, ó Deus, nós pedimos, te suplicamos, fale conosco, nos ensine através da tua palavra, nos corrija também através dela e que as nossas vidas, elas sejam construídas, ó Pai, a partir da tua palavra e que tenhamos Jesus Cristo como propósito da nossa vida. Muito obrigado, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos pensando sobre contentamento. Nós vivemos numa cultura que nos ensina a sermos insatisfeitos, descontentes. É uma cultura que nos ensina a sempre questionar o que temos. Então é uma cultura que nos ensina que nós não devemos estar satisfeitos com a nossa casa, com o nosso carro, com o nosso emprego, com o nosso salário. Uma cultura que nos ensina a sermos insatisfeitos com o nosso corpo. E muitas vezes essas questões elas são apresentadas a nós de uma maneira disfarçada. Por exemplo, uma pessoa que é insatisfeita com o salário, ela é descontente com aquilo que ela ganha.
muitas vezes isso disfarçadamente apresenta ela como uma melhoria, como uma mudança na sua renda, no seu salário. Então ela vai pensar assim: eu preciso ganhar mais, porque eu ganhando mais eu consigo adquirir algumas coisas para a minha vida que trarão uma estabilidade. Pessoas insatisfeitas, por exemplo, com o corpo. E não é uma questão de saúde, não é uma necessidade, mas são pessoas que foram influenciadas pela cultura do culto ao corpo, onde elas olham para si e elas questionam o seu próprio corpo. Então elas querem mudar. E aí elas se propõem a viver uma vida extrema, de muitas renúncias, para alcançar o tal corpo ideal, que a cultura ensina. Então, muitas coisas hoje nos pregadas como melhoria, como mudança, como um crescimento, mas que lá no fundo, se nós analisarmos os nossos corações, nós iremos perceber o quanto somos insatisfeitos. Hoje eu quero pensar com base no texto da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, do verso 10 até o verso 13. Eu quero ler esses versos e nós vamos refletir nesses versos. O texto diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, quando escreve esta carta, Paulo está preso. É a sua primeira prisão em Roma. Uma prisão domiciliar, onde uma casa foi alugada e o apóstolo Paulo deveria ficar ali sobre a vigilância de um soldado. Paulo tinha um soldado ao seu lado, caminhando com ele ali na casa, vigiando a vida dele 24 horas. Paulo não tinha a liberdade de sair daquela casa, ele não poderia ir para outro lugar, ele não poderia estar nos cultos, ele não poderia estar com os irmãos, ele deveria estar somente naquela casa, uma prisão domiciliar. E Paulo, sabendo da tristeza do coração dos irmãos que moravam na cidade de Filipos, uma cidade que na verdade era uma colônia romana, Paulo recebe a informação de que esses irmãos estão tristes e Paulo decide escrever esta carta para alegrar o coração dos irmãos. Esta carta é chamada Carta da Alegria. Um outro motivo que faz com que Paulo escreva esta carta e direcione a igreja de Filipos é o fato de um irmão da igreja chamado Epafrodito, onde ele visita Paulo na prisão para ver como o apóstolo Paulo estava e também levar uma oferta e alimentos. Então Paulo está escrevendo essa carta para alegrar o coração dos irmãos e também para agradecer os irmãos da cidade de Filipos, porque esses irmãos, com amor, com misericórdia, com o evangelho de Jesus, eles se propuseram a ajudar o apóstolo Paulo. Nos versos em que lemos, o verso 10, Paulo vai dizer o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor. Por quê? Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrar. A igreja de Filipos foi uma igreja que ajudou, contribuiu financeiramente e com alimentos
constantemente no ministério de Paulo. E Paulo, ele expressa para nós nesses versos o quanto ele era satisfeito, o quanto ele era contente, o quanto Paulo ele se realizava. E ele vai dizer o seguinte, que ele aprendeu essas questões. E a primeira lição que nós aprendemos com o texto é que só é possível ser contente, satisfeito na vida, quando compreendemos onde está a verdadeira alegria. Paulo ele diz assim: alegrei-me grandemente no Senhor. A alegria de Paulo era fruto de um relacionamento dele com o Senhor Jesus. A satisfação de Paulo, a realização de Paulo, o preenchimento de Paulo, ele se dava porque Paulo tinha um relacionamento com Cristo. Paulo vai dizer: alegro-me grandemente no Senhor. Paulo ele não se alegra por causa das circunstâncias. Paulo ele não se alegra por causa dos desafios. Paulo ele não se alegra por causa das bênçãos que ele recebeu do Senhor. Mas Paulo se alegra por causa do Senhor. O lugar da alegria dele, porque ele diz: alegro-me grandemente no Senhor. O alvo da alegria, o lugar da alegria de Paulo é Jesus. E essa quarentena, essa pandemia tem revelado para nós o quanto somos insatisfeitos, o quanto nós somos pessoas ingratas com a vida. Então, se você é uma pessoa que vinha num ritmo de trabalho, você queria porque queria ter um tempo de pausa. Só que agora, forçadamente, você teve que parar. E agora você está descontente, insatisfeito, e você quer voltar ao trabalho. Se você era uma pessoa que não tinha tanto tempo para a família, você provavelmente, insatisfeito, dizia: eu quero ter mais tempo para minha família. Mas agora você está tendo tempo com ela. E o que você quer? Voltar a trabalhar. Só que o grande problema é onde condicionamos a nossa satisfação. O grande problema é onde condicionamos a nossa alegria, a nossa realização, o nosso contentamento. Paulo está dizendo que a alegria dele é Jesus. E a forma como ele coloca aqui, alegrei-me grandemente, a ideia de regozijo, de festa, de exaltação. Então Paulo está dizendo: eu me regozijo, eu me alegro, eu festejo, mas eu festejo no Senhor. O homem que está preso, também está no isolamento social, não está tendo a liberdade de ir e vir. Um homem que tem um soldado algemado contigo, vigiando, mas ele tem o contentamento de dizer: alegrei-me grandemente no Senhor. Segunda lição: só é possível ser contente quando percebemos o cuidado de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer, ainda no verso 10. Ele diz assim: alegrei-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que ele se alegra em Deus, no Senhor, porque os irmãos da cidade de Filipos, os filipenses, eles se interessaram pela vida dele. E é interessante que Paulo vai dizer o seguinte: vocês sempre se interessaram, é que vocês ainda não tiveram a oportunidade de demonstrar. Por que Paulo está colocando dessa forma? Porque Paulo está fazendo uma leitura da oportunidade que os irmãos da cidade de Filipos tiveram, a partir do momento que o irmão chamado Epafrodito
foi até Roma visitá-lo para obter informações de como o apóstolo Paulo, de como o pastor Paulo estava. E quando esse irmão vai, esse irmão chamado Epafrodito, ele leva alimentos e uma oferta. E é muito importante você entender isso, porque no contexto onde Paulo estava, no tipo de prisão que o apóstolo Paulo estava, não era o governo, não era o império que mantinha o preso. Então quem pagava o aluguel desta casa não era o império. Quem fornecia a comida não era o império. Quem sustentava o preso ali não era o império. O preso tinha a responsabilidade de se manter preso. Ele quem tinha que arcar com as despesas. Só que Paulo está agradecendo esta igreja, porque esta igreja enviou para ele, lá na prisão, mantimentos, recursos financeiros. Quem sustentou ele ali, quem manteve ele ali, uma das igrejas foi a igreja de Filipos. Então Paulo se alegra. Mas esses irmãos só fizeram isso por causa do amor em Cristo Jesus. Esses irmãos só fizeram isso por causa do Evangelho. Esses irmãos fizeram isso porque eles entenderam a fé cristã. Logo, era Deus cuidando da vida do apóstolo Paulo através dos irmãos da cidade de Filipos. Você precisa entender isso. Você só conseguirá ser contente, satisfeito, realizado, quando você perceber que Deus cuida da tua vida, nos mínimos detalhes. Quando você conseguir descansar na certeza de que, mesmo no isolamento social, mesmo que o número de desempregados tenha crescido, mesmo que o caos esteja instaurado, mesmo que essa pandemia esteja, você sabe quem cuida da tua vida. Não é, o contentamento não é uma compreensão cega, mas é uma compreensão de uma vivência com o Senhor. Eu sei quem cuida da minha vida. Paulo está agradecendo aos irmãos, porque esses irmãos estão sustentando, estão dando a ele condições de encarar a prisão. A pergunta que eu quero fazer para você é: você é contente? A tua alegria está em Jesus? O teu contentamento é fruto de uma compreensão de que Deus cuida da tua vida. O teu contentamento é fruto da percepção de que Deus está cuidando de você, da tua família, dos teus negócios, nos mínimos detalhes. Terceiro, o verso 11 e o verso 12 dizem assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A terceira lição que o apóstolo Paulo vai nos ensinar: o contentamento, ele é fruto de quando nós humildemente nos propomos a aprender a nos adaptar às realidades de vida. Paulo está dizendo o seguinte: eu sei o que é passar necessidade. Ele está dizendo: eu sei o que é passar necessidade. Ele diz: eu sei o que é ter fartura. Ele diz: eu aprendi o segredo de viver contente. Eu aprendi viver bem alimentado, como aprendi também não ter nada, passar necessidade. Paulo está dizendo o seguinte: eu aprendi a viver as fases da vida. Eu aprendi a viver as realidades que a vida nos impõe. Paulo não era o tipo de pessoa que ficava murmurando diante de algumas realidades da vida. Paulo não era o tipo de cristão que ficava murmurando porque estava faltando as coisas, porque a situação estava escassa. Não!
Paulo era o tipo de cristão que dizia: se hoje não tem, então eu me adapto a essa realidade. Agora, se hoje tem, então eu me adapto a essa realidade, porque eu aprendi a viver. Ele vai dizer para nós que teve momentos na vida dele que ele não teve uma roupa adequada ao tempo, no inverno, por exemplo. Paulo vai dizer que muitas vezes ficou sem comer, e não é porque ele estava de jejum, porque não tinha. Paulo vai dizer que ele ficou na fúria do mar, quando ele estava indo para Roma, por exemplo, quando o navio se desfaz por causa das ondas, do vento forte, da tempestade. Foram situações que Paulo foi se adaptando. Agora ele está preso em Roma, tem um soldado algemado contigo, vigiando ele. E agora ele tem que se adaptar a essa realidade. E como ele se adapta? Como ele não pode estar na igreja, como ele não pode falar com os irmãos, então ele escreve uma carta. Ele escreve uma carta. Paulo, ele tem a capacidade de se adaptar, de moldar-se às realidades. Então, se o momento é de fartura, então eu vou viver como o momento propõe, vou viver um momento de fartura. Mas se o momento é de necessidade, é de escassez, então eu vou viver este momento. Fato é que Paulo vai dizer: eu aprendi, eu sei. E não é uma ou outra, segundo ele. Ele diz assim: eu sei, eu aprendi a viver em toda ou em qualquer circunstância. Paulo aprendeu a ficar sozinho, Paulo aprendeu a ficar acompanhado. Teve momentos que ele ficou sozinho, ele foi abandonado. Na sua própria segunda prisão em Roma, quando ele escreve a sua última carta ao pastor Timóteo, ele vai dizer que na sua primeira defesa ninguém foi ter com ele. São desafios da vida que ele aprendeu a viver. A pergunta é: será que você e eu, diante desses desafios do nosso tempo, temos tido a humildade para nos adaptar? Porque a sensação que temos é que nós não queremos mudar. Nós às vezes queremos viver uma realidade no presente, que foi uma realidade no passado, ou que talvez será uma realidade. Mas eu quero viver uma realidade hoje que é diferente. Pessoas que às vezes querem viver esse período de quarentena, esbanjando quando é o momento de poupar. Pessoas que querem sair quando é o momento de ficar em casa. Aprenda a viver o momento, aprenda a viver a circunstância, aprenda a viver a fase da vida. Se é o momento de você ficar com a tua família, aprenda a ficar com a família. Aprenda. Paulo está dizendo: eu aprendi. E por último, o contentamento é fruto de uma compreensão de onde está a nossa capacidade. O verso 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um texto muito dito pelas pessoas, fora do contexto. Tem gente que diz que vai vencer, vai triunfar. Só que não é isso que Paulo está dizendo. Paulo, quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo: eu posso passar momentos de necessidade, eu posso passar momentos de fartura, eu posso passar momentos onde eu não tenho nada, eu posso passar momentos onde eu tenho tudo, e eu posso todos esses momentos porque Deus me fortalece. A capacidade de Paulo de poder adaptar-se, a capacidade de Paulo de poder viver as realidades, não é fruto de uma condição humana, não é fruto de uma capacidade humana, mas do próprio Deus que habitava na vida dele, do próprio Deus que agia na vida dele. Porque ele vai dizer: tudo posso, ou seja, eu posso tudo.
Mas tudo que o texto está dizendo é, toda circunstância, posso tudo bem alimentado, posso tudo com fome, posso tudo passando necessidade. E ele vai dizer, naquele, quem é naquele? Ele vai dizer no verso 10, alegro-me grandemente no Senhor. Naquele, no Senhor. É em Deus, é em Jesus, é Cristo. E ele continua dizendo, que me fortalece. Então ele pode ir em Cristo, porque é em Cristo que ele tem força. Ele pode ir em Cristo, porque é em Cristo que ele tem capacidade. Ele pode ir em Cristo, porque é em Cristo que ele é fortalecido, revigorado, para enfrentar, para passar, para viver a circunstância. A pergunta é, onde você tem buscado condições para viver a circunstância? Onde você tem buscado a capacidade? Onde você tem buscado a força motivadora, a força que te impulsiona para viver as realidades, as circunstâncias, o momento, as fases da vida, onde, se Deus não for o tudo posso teu, se Deus não for a força tua, se Deus não for a capacidade tua, você não conseguirá enfrentar os desafios que o nosso tempo tem proposto para nós. Não conseguirá. Paulo só pôde dizer, tudo posso naquele que me fortalece, porque Paulo tinha certeza de onde vinha o poder. Paulo só pôde dizer, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele sabia onde estava a sua força. É por isso que em Coríntios, quando ele vai orar a Deus, pedindo para que Deus o cure, e Deus vai olhar para ele e vai dizer o seguinte, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, ele fala algo ali que é fantástico. Ele diz assim que é na fraqueza dele que o poder se aperfeiçoa. Porque quando ele está fraco, segundo ele, aí que ele está forte. Sabe o que Paulo está dizendo? Em mim não tem capacidade, em mim não tem força, mas Deus de toda força, o Deus de todo poder é quem me dá capacidade. É Ele que me sustenta. Então é na minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. No sentido de que é na minha fraqueza que eu vivo o poder de Deus, a capacidade de Deus. Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso eu queria fazer uma pergunta para você, antes de caminhar para os desafios. Você é uma pessoa contente? Reflita nessa pergunta. Eu queria deixar alguns desafios. O primeiro deles é, reflita se a tua alegria está no Senhor. Reflita. Será que a tua alegria é Jesus? Ou a tua alegria é o salário, é o trabalho, é o passeio de final de semana, é as lanchonetes da vida, é os shoppings, são as lojas? Reflita. Onde está a tua alegria? Qual é a tua verdadeira alegria? A alegria de Paulo é Jesus. Alegro-me grandemente no Senhor. Segundo, você tem percebido o cuidado de Deus? Você consegue, nos mínimos detalhes, parar para refletir o quanto Deus tem sido bondoso, gracioso para com a tua vida, com a tua família? Você consegue perceber nos mínimos detalhes Deus agindo, cuidando da tua vida, sustentando você? Terceiro, você humildemente tem se colocado como um aluno que deseja aprender? Ou será que você é o cristão mimado, imaturo, que questiona tudo, murmura sobre tudo, reclama de tudo? Nada está bom, nada atinge a tua expectativa? E quarto, reflita, onde está a tua força? Onde você busca a
capacidade para você encarar os desafios, para você viver as circunstâncias da vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos e junto comigo nós direcionássemos a Deus uma oração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Te agradecemos, Senhor, por nossas vidas e nossas famílias. Pai, desde já, reconhecemos que não somos merecedores da Tua graça. Reconhecemos, ó Deus, que não somos dignos de nada. Pelo contrário, nós merecemos a Tua ira, nós merecemos a morte. Mas o Senhor, por graça, misericórdia e bondade, nos dá a vida, nos proporciona a vida. Por isso, ó Pai, eu peço em nome de Jesus, coloque em nossos corações, que o Espírito Santo neste momento, ó Deus, coloque em nossos corações o contentamento, a satisfação, que nós, com a ajuda do Espírito Santo, ó Deus, possamos compreender que a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira festa, celebração, nosso regozijo se dá na pessoa de Jesus, se dá naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, se dá na certeza da salvação, se dá na esperança de vida eterna, se dá na convicção de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor das nossas vidas. Pai, nos ajude, ó Deus, a percebermos o Teu cuidado, a Tua provisão no nosso dia a dia. Pode ser, ó Pai, que nós estamos com os nossos olhos fitos em questões que o Senhor nunca disse que iria nos dar, que o Senhor nunca estabeleceu como uma provisão, como sustento para as nossas vidas, mas por estarmos tão envolvidos, ó Pai, por deixarmos, ó Deus, que o pecado nos envolva de tal maneira, às vezes estamos com os nossos olhos presos nessa questão, estamos deixando de enxergar o Teu cuidado, a Tua provisão, o sustento, o pão de cada dia, Senhor. Nos ajude, Pai. Peço em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê condições, humildade, para aprendermos a viver o momento, a situação. Se é um tempo de escassez, nos ajude, ó Pai, a vivermos esse momento. Se é um período de isolamento, nos ajude, ó Pai, a vivermos o isolamento. Se é um período, ó Pai, onde nós não podemos sair com liberdade, fazer o que desejamos, ir para o local, para os lugares onde queremos, Pai, nos ajude a viver esses momentos, Pai, no nome de Jesus. Quantas pessoas, ó Deus, já não estão aguentando mais, quantas pessoas estão ficando doentes, quantas pessoas, ó Pai, estão quase explodindo, ó Deus, porque não aguentam mais ficar em casa, não aguentam mais deixar de ir trabalhar, Pai, que elas aprendam a viver o momento. Deus, nos dê a compreensão da onde está a força, a capacidade, que nós possamos olhar para Ti, Jesus. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a capacidade, o Senhor é o refrigério, o Senhor é o renovo, o Senhor é o ânimo, o Senhor é a alegria, o Senhor é a esperança, Pai, no nome de Jesus. Deus, Tu nos concedeste o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o poder de Deus, o Espírito Santo é o dunamis, o Espírito Santo é a capacidade que nos impulsiona a viver para Ti, a vivermos contentes, satisfeitos, realizados em Ti, Senhor. No nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe tua vida, tua família, que você tenha um sábado abençoado e que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, isso nos ajuda muito. Dá o teu like, também ajuda o nosso canal a crescer. Compartilhe com as pessoas, divulgue com as pessoas. Nossa proposta é compartilhar o Evangelho de Jesus, a mensagem da Palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe.